pessoal, eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira e esse vídeo é o meu melhores do mês de junho e julho. A partir de hoje eu vou fazer todo mês um apanhado, um resumo dos melhores do mês. Eu vou falar sobre livros, filmes e série. Porque eu acabo falando de todos os livros que eu leio, eu acabo falando dos filmes que eu assisto e nem todos são bons. Então eu vou acabar indicando aqui só os melhores, os que eu gostei mesmo. Só que mesmo que eu goste de todos, eu vou escolher apenas 2 de cada categoria, no máximo 2, 1 ou 2. Então eu vou começar falando de 2 livros para vocês. Um dos livros que entrou para minha lista de favorito no mês de junho foi o romance Um Amor Perdido. Esse livro foi lançado pela editora Record, chegou aqui em casa de surpresa, eu não sabia da existência dele. É da autora Alison Hickman, é uma história de amor em tempos de guerra. Vai contar a história da Lenka e do Joseph. Eles são um casal novinho, são 2 jovens que moram na cidade de Praga, na época da pré-guerra. Então eles se conhecem. O Joseph é irmão da melhor amiga da Lenka. E eles vão se conhecer, vão se apaixonar e vão viver uma grande história de amor. A Lenka é uma moça muito delicada, muito simpática, estudante de artes. E o Joseph já é um cara mais reservado, mais na dele, estudante de medicina. Os dois, ao iniciar esse romance, os dois se apaixonam perdidamente e decidem se casar. E acontece tudo meio que às pressas, porque a guerra já está prestes a explodir ali na cidade de Praga. Após o casamento, eles têm que se separar assim de uma forma bem abrupta, de uma forma inesperada. E então o Joseph acaba indo para a América. Durante esse período, a Lenka vai ser enviada para o centro de concentração nazista, ela e a sua família, a mãe, o pai e a irmã. Então essa menina vai sofrer muito e a gente vai acompanhar todo o sofrimento dela. A história é narrada sobre os 2 pontos de vista, da Lenka e do Joseph. Ele vai contar como foi a vida dele lá na América, ele continuou estudando medicina, ele se formou em obstetra. Só que o mais interessante dessa história é que mesmo com o passar de tanto tempo, de todos esses anos, os dois nunca esqueceram o primeiro amor que foi um para o outro. Só que eles achavam que cada um deles tinha morrido. As notícias meio desencontradas, informações desencontradas, diziam que os 2 tinham morrido. Ele achava que a Lenka tinha morrido lá na cidade de Praga e a Lenka achava que o Joseph tinha morrido por conta de um navio naufragado. Então eles vão viver a vida inteira achando que estão mortos seus grandes amores, só que não é bem assim. É uma história muito linda, muito emocionante, tocante, assim como todas as histórias de guerra. Ela me marcou muito, eu chorei em alguns momentos nessa história, assim, derramei uma lágrima. É uma história que não pode deixar de ser lida por quem curte um bom drama, um bom romance e com pano de fundo durante a Segunda Guerra Mundial. Eu amei de verdade esse livro. Outro livro que entrou para os favoritos do mês foi o livro A Boa Filha. É totalmente o oposto desse romance tranquilo, dramático. Esse livro é um thriller muito forte, muito pesado, da minha diva Karin Slaughter. É uma história assim, nossa, ele me deixou sem fôlego, esse livro me deixou sem ar, eu passei mal literalmente, assim, de verdade, passei mal lendo essa história. Tem uma cena que é muito claustrofóbica, é angustiante demais, não é para qualquer tipo de leitor. Eu fiz resenha sobre esse livro, vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Não é para qualquer tipo de leitor, um leitor tem que estar preparado psicologicamente, com estômago, assim, para pegar um livro desse e ler e devorar, assim como aconteceu comigo. Eu não estava preparada, por isso que eu passei mal, mas eu não conseguia largar o livro. Ele vai contar a história de 2 irmãs que logo no início aqui da história elas vão sofrer um ato assim terrível, um ato brutal vai acontecer na vida delas e vai mudar completamente o rumo e o destino dessas irmãs. 28 anos depois, o tempo vai passar, cada uma vai ter a sua vida, longe uma da outra, até que um novo fato faz com que as 2 irmãs tenham que se unir novamente e faz com que elas tenham que relembrar esses momentos terríveis que elas gostariam de nunca mais ter que pensar neles. Juntamente com o pai delas, elas vão ter que defender uma pessoa que tudo leva a crer que é culpada de um assassinato, mas até que se prove o contrário, essa pessoa não é culpada. É uma história assim de tirar o fôlego, literalmente, é maravilhosa, eu amei. Ela ficou assim pau a pau com Flores Partidas, que é o meu livro favorito da Karin Slaughter. Eu acho que é tipo assim de 9 e 10, esse aqui é 9,5 e o Flores Partidas é 10. Flores Partidas ainda não conseguiu sair lá do topo da minha lista dos favoritíssimos, dos meus favoritos da Karin Slaughter, mas esse aqui é muito, muito bom também. Agora eu vou falar sobre 2 filmes que eu gostei bastante, que eu assisti nesse período de junho e julho. Eu assisti muito filme podre nesse período. Meu Deus, eu tô com o dedo muito podre para escolher filme no Netflix. Falando nisso, se você tem uma indicação boa, muito boa, excelente, assim, me indica aqui embaixo, deixa aqui nos comentários que eu tô precisando acertar nas escolhas, porque tá difícil. Mas esses 2 foram os que eu mais gostei, desses últimos que eu andei assistindo.
O primeiro é O Plano Imperfeito. É uma comédia romântica, assim, bem fofinha. Não é o melhor filme da Netflix, mas é muito gostosinho. É aquele filme gostosinho mesmo de assistir. Ele vai contar a história da Harper e do Charles. Os dois são assistentes pessoais de altos executivos, aquelas pessoas que trabalham assim incessantemente, sem parar, só pensam em trabalho 24 horas por dia. Então os dois acabam vivendo essa loucura também, sendo assistente desses executivos. O que eles têm em comum é que eles trabalham no mesmo edifício lá em Manhattan. Em certo momento eles vão se conhecer e vão trocar confidências ali a respeito dos seus trabalhos e vão perceber que eles têm muito em comum. Então eles vão acabar bolando um plano de tentar unir os seus patrões, a patroa da Harper e o patrão do Charlie. Fazer com que eles se apaixonem e quem sabe assim eles conseguem respirar um pouco, parar de pensar tanto em trabalho e dar um tempo para os dois. A história vai ter muito atrapalhada, vai ter muito rolo no meio dessa história, vai ser uma história bem divertida, é muito clichêzinho, é óbvio que é clichê, você começa o filme já sabendo o que vai acontecer, mas a forma como desenrola é que é diferente, que fez a história se tornar gostosa. É uma espécie de sessão da tarde delicinha de se assistir. Eu recomendo para quem curte o gênero, como eu já falei, não é o melhor filme da vida, mas é muito gostoso de assistir. O segundo filme que eu vou indicar, que entrou pra minha lista de melhores, assim, pelo menos melhor comédia que eu já assisti nos últimos tempos, é um filme espanhol. Eu amo filme espanhol, eu sou a louca dos filmes espanhóis, todos que eu assisto, quase, praticamente todos eu gosto. Esse filme se chama Toque Toque. Ele vai contar a história de 6 personagens, 6 pessoas aleatórias. Elas vão se encontrar dentro de um consultório psiquiátrico, cada uma delas esperando a sua consulta, porque todas elas têm toque. Acontece que por um erro da secretária, ela acabou marcando o horário dos seis pacientes todos ao mesmo tempo. Então eles vão ficar um bom tempo juntos lá, esperando o médico que não chega, até que eles começam a conversar e decidem desabafar um com o outro. Cada um conta do seu problema, do seu tipo de toque, e cada um vai tentar dar uma força pro outro. É muito, muito engraçado esse filme. Meu Deus, é hilário. Eu mijava de rir. E depois, quando o filme acabava, eu começava a lembrar, eu olhava pro meu marido, a gente lembrava de uma frase e começava a rir assim, de se matar. É muito engraçado mesmo. Tem todos os tipos de toque que se possa imaginar ali nesses personagens. Toque de limpeza, toque por números, aquele tipo de toque que não pode pisar numa faixa no chão, ou tem que ser quadradinho sim, quadradinho não. Toque por palavras repetidas, é hilário. Não tem palavras para explicar o quão engraçado é esse filme. Eu só recomendo muito que vocês assistam. Se você gosta de comédia, não pode deixar de assistir esse filme, porque ele é muito engraçado mesmo. E a série que eu tenho para indicar, desses últimos 2 meses que eu assisti, a melhor delas foi La Trêve. Eu acabei de postar a resenha mais detalhada, contando o que eu achei dela, mas eu vou contar aqui por cima. É uma série policial belga, vai contar a história de um detetive. Ele acaba de chegar numa pequena cidade da Bélgica, uma cidade que ele já morou há uns 18 anos atrás. Então ele acaba de chegar com a filha dele, ele sofreu uma grande perda na vida dele, então para se recompor na vida, ele voltou para o lugar de onde ele nasceu, de onde ele passou a adolescência dele. Então assim que ele chega nessa cidade, ele vai ser convocado para fazer parte de uma investigação. Um suposto suicídio, o corpo de um jovem negro é encontrado boiando no rio ali da pequena cidade, e a polícia chama ele para fazer parte da investigação. Assim que ele chega, ele já vê muita coisa errada, já vê, assim, todos os trâmites da polícia, tá tudo errado. E assim que ele tenta falar pro chefe de polícia como tem que agir, como ele é acostumado a agir, o chefe de polícia já não concorda com ele, já fala que não, isso foi suicídio sim, não tem o que investigar, ó, o cara tava ali morto, foi suicídio e pronto. E ele fica assim bem descontente com essa situação e não vai sossegar enquanto ele não descobrir o motivo da morte desse jovem. Ele vai descobrir muito podre ali dentro daquela cidade, principalmente revirando o passado de muitos moradores, alguns que ele já conhecia do tempo que ele morou lá, e vai levantar muitas suspeitas também, principalmente dentro do time de futebol da cidade, que vai ter a ver com corrupção no futebol europeu. É uma história muito intrincada, tem muitos pedacinhos no desenrolar dessa história que dá a impressão que estão aleatórios ali, mas que no final vão se juntar de uma forma assim magnífica. Eu amei o desfecho dessa história, ela tem uma parte psicológica muito forte, além da parte policial. É uma série excelente para quem curte o gênero e eu super recomendo. Então esses foram os melhores dos últimos meses, eu fiz de junho e julho, agora o mês que vem eu faço de agosto, assim, somente de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar aquele like esperto para ajudar na divulgação do canal. Já se inscreve aqui embaixo se ainda não for inscrito. E é isso aí. Beijos, até o próximo. Tchau!